Fala, meus queridos do canal Thiago Parigiani, sejam todos muito bem-vindos aqui no Brasil Inteligente. Hoje a gente não podia ficar de fora disso, né? Meu Deus do céu. Você que está aqui comigo já há algum tempo, já é parte da família, está acompanhando toda a caminhada que a gente fez em busca da verdade em relação à facada do dia 6 de setembro de 2018, caso Adélio Bispo. Chegamos até o Clenis, que foi quem protegeu o Adélio Bispo ali logo depois da facada, ele caiu no chão, a multidão querendo surrar ele, querendo linchar, que na verdade é o que eu já falei. Eu acredito que o plano era justamente esse. Vai um cara ali, enfia a faca na barriga do Bolsonaro, elimina um possível candidato, um candidato em potencial a ser presidente da República, e na sequência a multidão que venera aquele candidato, que era o candidato do povo na ocasião, mata quem cometeu o crime. Só que não aconteceu nenhuma coisa nem outra. Ele não conseguiu matar o Jair Messias Bolsonaro e ninguém conseguiu linchar porque o Clenis impediu. E a gente entrevistando o Clenis chegou a algumas respostas. O Clenis, inclusive, tem materiais gravados depois que ele ficou com o Adélio ali em posse de 3 celulares. Na ocasião, era muito raro a pessoa ter 3 celulares. E aí, hoje, explodiu a bomba no canal do Didi Red Pill, derivado do que já estava acontecendo uma fumaça na Auriverde, desde quando Fabiano Gogo entrou em cena, jornalista, que vai estar comigo aqui nessa live hoje. Então, eu peço que você divulgue esse conteúdo aqui, que a gente está ao vivo, e é a chance que você tem de participar sem precisar pagar para participar de chat, né? Sem eu não sei nem como chama aí, os superchats, né? Você pode participar, você pode deixar o seu comentário, eu vou te colocar na live, juntamente com o Fabiano Gogo, que foi muito prudente, que me fez ter arrepio no braço quando ele falou: eu sou um jornalista vocacionado. É justamente o que está faltando hoje. O jornalismo deixou de ser o quarto poder para virar um jornalismo de torcida. Tem a torcida da esquerda, a torcida da direita. Mas o jornalista vocacionado, ele está em extinção. Muitas vezes porque não ganha o que gostaria de ganhar, né? Porque ele perde muitas oportunidades, porque ele não puxa o saco de ninguém. Mas é esse o papel do jornalismo. Eu aprendi que o jornalista ele nasceu para morrer pobre. Por isso que depois eu fiz uma faculdade de marketing, para dar uma corrigida na rota, porque ninguém merece morrer pobre, né? Então aqui é um jornalista pós-graduado em marketing, mas que sabe muito bem usar o marketing e que sabe muito bem a hora de usar o jornalismo. Hoje, por exemplo, é hora de usar o jornalismo. Seja muito bem-vindo, Fabiano Gogo, diretamente da República Tcheca. Ele está num ambiente público, tem alguns ruídos, alguns sons, mas isso não vai impedir ele de trazer para a gente toda a movimentação desse hacker que está lá na Sérvia. Segundo o hacker, eu costumo não confiar muito em hacker, porque o hacker ele já não é confiável a partir do momento que ele é hacker. Depois ele não é confiável a partir do momento que ele é contratado por alguém e ele começa a vazar os dados desse contratante, né? As conversas e tudo mais. Às vezes parece que o cara tenta chantagear o contratante não fala muito bem o que ele quer. Mas no caso do que ele traz, é o Patrick, né? Parece que ele está meio que sendo chantageado ou ameaçado. Então ele está como se fosse um asilado político lá na Sérvia, segundo ele. O Fabiano deu uma pequena congelada. Deixa eu restabelecer ele e a gente volta. O sinal, né, ele está na Europa, tem fuso horário, então a gente tem que ter um pouquinho de paciência. É tempo de você chegar comigo na live. Deixa eu remover ele aqui. Daqui a pouco ele descongelando, eu volto com ele no palco. Eu quero a sua pergunta, quero a sua participação. Faça como a Eva Silva. Chegando, deixando aqui tudo que você está tendo de opinião. Se você não entendeu o que está acontecendo, é uma reviravolta real no caso Adélio Bispo. Tá? É uma reviravolta porque o hacker atribuiu a um grande político brasileiro, por que não dizer brasileiro, ex-governador do estado de São Paulo, e o Fabiano Gogo vai explicar como que esse hacker apareceu na vida dele, como que ele teve contato, né, como que isso caiu no colo do Fabiano Gogo, que está se posicionando de novo aqui. Acho que agora voltou. Restabelecido o sinal. Seja bem-vindo, Fabiano. Eu falei bastante aqui, que você deu uma travadinha. Acho que você ouviu muita coisa que eu falei. Se faltou alguma coisa, eu te reitero. Mas primeiro eu queria que você se apresentasse aqui para o pessoal do canal. É um horário de live que a gente não está muito acostumado a fazer, mas é importante porque o assunto é quente. Aconteceu hoje, a gente vai repercutir aqui na entrevista que o Patrick deu lá na Auriverde
para o Alexandre Pittoli. E o Didi Redfield fez um vídeo muito feliz, no qual ele contextualiza muito bem o que acontece, inclusive colocando em cena agora o secretário de Segurança Pública de São Paulo, que é o Derrite. Está sobrando para todo mundo. Eu acho que o Kassab vai ter que se pronunciar e o Derrite vai ter que se pronunciar. Depois disso, não vai ter como eles ficarem em silêncio. Mas seja muito bem-vindo, obrigado por estar com a gente aqui. Pode se apresentar antes de eu começar a passar as perguntas, como que você conheceu essa cerejinha do bolo chamada hacker. Travou novamente o sinal do Fabiano Google. Suspense também é bom, né? Live tensa. Eu tô até no escurinho hoje, vocês estão percebendo? Porque deu pau aqui na minha iluminação, mas hoje é uma live sinistra. Uma live de revelações. E aí agora a gente vai ver quem quer de fato a verdade do caso Adélio e quem quer tacar areia em cima do caso Adélio. Não vai ter como mais existir um muro. A esquerda trazia situações das quais sugeriam que a facada foi uma coisa armada, enquanto isso a direita não entendia muito bem por que o Bolsonaro não apertou o Adélio nos 4 anos que ele teve a oportunidade como presidente. Muita gente fala que o Bolsonaro tinha uma doença na barriga e precisou fazer uma cirurgia. E aproveitou-se disso para poder fazer um evento que acabou popularizando sua candidatura. Vou aproveitar que o Fabiano está inteiro. Vai lá, Fabianão. Voltei, pois é, está caindo aí a conexão. Deixa eu ouvi o início do que falou, inclusive eu não tenho modéstia alguma e gosto de dizer que sou sim um dos poucos jornalistas vocacionados. Aqui na República Tcheca, a antiga Tchecoslováquia, onde eu moro e onde eu tenho minha carreira desde 1999, aqui eu tenho 2 colunas de opinião, uma num jornal e outra numa revista semanal, tipo Veja, Isto É, Época, uma revista de notícias. Mas eu também dirigi aqui 5 revistas, também de notícias, e um jornal. E no Brasil eu dirigi um jornal em Santa Catarina, em Florianópolis, chamado Hora de Santa Catarina, que na época pertencia à Rede Brasil Sul, que era afiliada da Globo, hoje pertence à NSC. Mas, enfim, o que eu não tenho modéstia de dizer é que aqui na República Tcheca eu sou conhecido por ser o jornalista... Estão perdendo de novo. Voltei. Por ter sido o jornalista que preferiu, está na Wikipédia tcheca, eu preferi perder 5 empregos de diretor de revistas, mas eu me recusei a fazer coisas que não eram jornalísticas, que não eram éticas, ou a pedido do departamento comercial, ou a pedido do dono. Né? Uma das revistas, que era uma revista de notícias semanais, como a Veja, quando eu descobri que o próprio dono da revista havia desviado 50 milhões de euros, eu botei ele na capa e fiz uma reportagem sobre ele. Ele pagou pela revista que denunciava ele próprio. Isso me criou uma imagem que, ao mesmo tempo, é ruim para os donos, mas é muito boa para o público, porque eu tenho bastante credibilidade aqui na República Tcheca em função de ter preferido ficar pobre, né, porque só quando a gente está de diretor de algum meio de comunicação é que pode ganhar um pouquinho melhor. Como repórter, como jornalista, como colunista, não ganha praticamente nada. Então, sim, as pessoas dizem que fica chato eu me gabar disso, mas é como uma pessoa que faz esportes. Ela gosta de comemorar que fez o gol, que ganhou a medalha, mostra a medalha, as pessoas botam o diploma na parede. Eu gosto de expor que fiquei conhecido na República Tcheca, tem várias matérias sobre mim nesse sentido, como o cara que prefere perder o emprego, mas não faz nada que não seja jornalístico. E não é porque eu seja um santo, na minha vida pessoal eu sou cheio de pecados e erros, mas na minha vida profissional eu sou muito CDF, muito Caxias, e é uma coisa que surgiu lá no início, quando eu resolvi ser jornalista, aos 10 anos de idade. E não foi aquela decisão de criança que, depois muda, quer ser policial, jogador de futebol, bombeiro. Não, eu resolvi que ia ser jornalista e eu passei a fantasiar diariamente que eu estava trabalhando como jornalista. Publicava meu jornalzinho no mimeógrafo, distribuía, forçava meus colegas de aula a lerem minhas notícias, meus textos. Então, sim. E eu estou dizendo tudo isso porque o que a gente vai falar aqui é muito sério. E muita gente, o próprio Derrite, disse que era fake news. Então eu quero dizer de cara uma coisa que é muito importante. Eu não sou amigo desse hacker. Pelo contrário, eu estou sendo processado por ele e pela mãe dele, porque eu disse que a mãe dele era cúmplice dele, e mantenho isso.
Então, se eu estou, entre aspas, defendendo ele, dizendo que sim, eu sou testemunha disso que ele está dizendo, é em nome do jornalismo. É porque, apesar dos meus sentimentos pessoais contra ele, ele hackeou minha mãe, deixou minha mãe em depressão, que minha mãe perdeu o Facebook. Sabe como é que são as senhoras de idade, estão lá o dia inteiro vendo gatinho no Facebook, ele tirou isso dela, ela nem sabia o que era hackeamento. Ele mandou imagens que ele conseguiu coletar de um e-mail meu, pessoais, íntimas, vídeos pessoais, mandou para minha família. Então eu não tenho motivo algum para defender esse cara. No entanto, há uma coisa maior, muito mais importante que isso, que é essa questão da facada no Bolsonaro, que é uma questão histórica. Eu também não tenho partido político, eu sou capaz de falar mal pra caramba, tanto do Lula quanto do Bolsonaro. Todo mundo me odeia, mas eu acho que esse é meu papel como jornalista. Então, mas não é uma questão pessoal, é uma questão histórica, é uma questão de história do Brasil. Um candidato ser esfaqueado, né, e a gente ter essa conexão de meses antes do Gilberto Kassab, segundo diz o Patrick César da Silva Brito. E tu apontaste bem que eu nunca disse o nome dele antes, porque eu sempre me coloquei na posição de jornalista que diz o seguinte, a nossa ética. Eu teria que ter essa informação de umas 3, é uma informação tão séria que eu preciso de 3 fontes independentes entre si e desinteressadas no caso. E eu não tinha isso. O que eu tinha? O próprio Patrick, que me disse que era o Gilberto Kassab, que tinha contratado ele, e os meus olhos, eu sou uma segunda fonte e sou desinteressado, eu posso ser fonte de mim mesmo, porque eu vi um telefonema que ele atendeu e apareceu escrito Kassab. Se ele estava mentindo que era o Gilberto Kassab e tinha como codinome de uma outra pessoa Kassab, isso também é possível. Eu sou jornalista, eu desconfio de tudo. Então é por isso que eu quero falar hoje sobre isso, porque muita gente está correndo na internet dizendo, primeiro, Kassab mandou matar o Bolsonaro. Não é bem assim, tem várias outras hipóteses que são possíveis. E segundo, que é o principal, eu não posso afirmar que foi o Gilberto Kassab. O que eu posso afirmar é que eu vi alguém que ele tinha colocado, o hacker, no telefone dele, como no contato, como Kassab, e que ele, hacker, me disse que tinha sido Kassab. Então é sobre isso que a gente pode falar. Não, tranquilo. Muito bom, muitos pontos aí que o Fabiano traz. Deixa eu tentar acertar essa luz aqui, que hoje eu estou brigando contra a luz. É até bom que eu estou num clima mais sinistro. Está sinistro isso aqui, ao lado